Tá, não está online não? Ah, então vamos começar de novo, não tem problema, né? Rebobina, lembra de rebobinar a fita? Isso era antigo. Vamos lá então, na hora que tiver ok aí, dá o aval. Beleza? Deu um treco. Podemos? Está com áudio aí? Então vamos lá, de novo, muito bom dia, a graça e a paz, coisas da tecnologia, né? Nós vamos dar início ao nosso encontro ao redor da mesa, hoje, 12 de julho, nós vamos iniciar com o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que nos prepara o coração para esse encontro aqui ao redor da mesa do Evangelho, da palavra viva, que é Jesus, e o texto diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é muito interessante, porque Jesus está falando para uma classe de pessoas marginalizada pela religião, invisibilizada pela sociedade, e ele fala que o reino de Deus é justamente para esses, né? E chama esses que já sofriam com uma grande opressão social, econômica, religiosa, para receber aquilo que ele tem para oferecer, que é alívio, né? Que é descanso para a alma. Eu acho isso muito bonito. E a expressão que Jesus usa aqui, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus aqui, jugo era uma canga que se colocava sobre os bois, né? No antigo carro de bois, e do ponto de vista teológico religioso, todo professor rabino tinha um jugo da lei, tinha um jugo, tinha um pacote de interpretação da lei, e frequentemente o pacote de interpretação de leis religiosas é pesado, aquela coisa da minha religião não permite, aquela coisa de ter uma espiritualidade angustiada, sofrida, e Jesus fala assim: olha, vocês estão cansados pelo jugo da lei, pelo excesso da religião, mas toma sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve, né? E talvez a grande mensagem de Jesus, e que serve muito para a gente: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha a figura do filho do homem, né? A gente hoje tem uma grande crítica que se faz às masculinidades de hoje em dia, né? Nós temos a galera que critica, fala que o homem já não tem tanta testosterona como antes, né? E tem a galera red pill, que o homem tem que ser machão bruto mesmo, assim, alfa, né? Aí você fica entre esses dois polos horrorosos. Aí vem o filho do homem, o pleno em pessoa, a maior expressão de humanidade e de masculinidade que se pode ver, e diz que ele é manso e humilde. Ó, que machão, hein, que Jesus é. E aprendei de mim, manso e humilde de coração. Eu sou apaixonado com esse Jesus justamente por isso, né? E isso é muito legal. E a expressão aprendei de mim. Como que eu preciso do Evangelho? E uma das grandes bênçãos do Evangelho não é seguir uma religião, é aprender com Jesus, é se enxergar. A bênção de se enxergar é fundamental, né? Na grande parábola lá do filho pródigo, quando ele está lá já perdido e gastou todos os seus dinheiros e está lá já comendo as lavagens dos porcos, né? Naquela grande parábola contada por Jesus, diz o texto que ele caiu em si. É uma grande bênção quando a gente cai em si. Insensatez é um problema muito sério. E eu preciso do Evangelho para ele colocar um espelho na minha cara e eu vejo: nossa, eu preciso de melhorar aqui, eu preciso de melhorar aqui. Jesus, aprendei de mim, eu preciso de aprender com o Senhor. E essa é a motivação do nosso coração hoje: aprender com Jesus e aprender da palavra. Vamos orar para a gente iniciar e aprender com Jesus, cujo jugo é suave e o fardo é leve. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de nos reunirmos como igreja do Senhor, como corpo místico de Cristo, invisível, verdadeiro, para cultuarmos ao seu nome e sim, aprender do Senhor, manso e humilde de coração. O nosso coração está aqui quebrantado e prostrado aos seus pés para aprendermos do Senhor, segundo a imagem do homem perfeito, do ser humano perfeito, pleno e verdadeiro, e é isso que nós precisamos. Eu sou um homem rachado, ambíguo, carregado de idiosincrasias e limitações, e é por isso que eu vou até o Senhor para tentar ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um vizinho melhor, um ser humano melhor, não para mostrar para os outros, é porque eu sei que eu preciso de Ti, eu sei que eu preciso de aprender com o Senhor, manso e humilde de coração. Que o Senhor nos dê essa graça de jamais
cair na insensatez de achar que nós somos suficientes. Nos dê essa graça de jamais cair na soberba de não reconhecer os nossos próprios erros e limitações, de nos vangloriarmos na nossa estultícia, na nossa tentativa de justificar as coisas pela força do nosso ego. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a mansidão e a humildade do Senhor, e que o Senhor passeie no nosso meio, que essa ação de transformação interior seja totalmente mediada pelo Teu Espírito Santo hoje em nossos corações, e que seja de fato uns minutos dedicados totalmente ao Senhor, onde o Senhor nos ensine e nos transforme, e também receba o nosso louvor, a nossa adoração. É a nossa oração para começarmos o nosso encontro, sempre chamando o Senhor para o lugar de honra, em nome de Jesus. Amém. O Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Que eu passe a ser livre pra viver a tua vontade, que ao te conhecer todo o meu ser se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e reina o Espírito sobre a carne. Fui convidado à mesa, Deus Pai, venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os perdidos, venham todos os aflitos, há lugar na casa.
casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os perdidos, venham todos os aflitos, há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento e pedir a Deus a inspiração aí para a meditação junto com o nosso querido Juliano. Oremos. Senhor, nós fazemos dessas canções a nossa oração. Obrigado por nos acolher na tua casa. Obrigado porque há lugar na casa, há perdão, há refrigério, há alívio para o cansado e sobrecarregado. Obrigado porque em Cristo Jesus nós temos visto a tua face de um Deus de amor, que Deus é amor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Entregamos esse período musical de louvor e adoração ao seu nome e pedimos agora a iluminação e a inspiração do teu Espírito para nos ensinar a sermos manso e humilde conforme o Senhor. É o que nós oramos, que novamente o Senhor use o teu servo, nosso querido Juliano, como instrumento nas suas mãos, com a sua particularidade e a sua singularidade que o Senhor tem dado a ele. Obrigado por esse privilégio. Que o Senhor o abençoe nessa manhã. Amém e amém. Bom dia, paz e graça. Já peço desculpa pela minha voz, estou meio gripado, então às vezes vou ter que dar uma parada para tossir um pouquinho antes de continuar. Mas que bom estar aqui, que bom falar de 1 Pedro. A gente tem estudado as cartas, né? A gente começou com Hebreus, Tiago, depois Hebreus e agora já estamos em Pedro, no capítulo 3. Semana passada a gente teve uma aula, né, de masculinidade, de feminilidade aqui com Samuel, né, segundo a primeira epístola de Pedro, né, como Pedro enxergava essas questões e como que isso se transforma para o nosso cotidiano hoje, né. As mulheres gostaram muito, né, e os homens saíram com um desafio tanto aí, né, de se adequar, né, de melhorar enquanto maridos, enquanto companheiros, né? A gente saiu com a mente, o coração cheio, alimentado. Eu, com certeza, saí com vontade de ser e fazer melhor, né? Espero conseguir aí, tá conseguindo. Porém, tudo isso foi apenas os 7 primeiros versículos, tá aí no canal aí, se vocês quiserem ver, do capítulo 3. Mas o apóstolo Pedro continua a carta aqui. Agora parece que ele vai para uma conclusão. Ou melhor, né? Até aqui ele tinha dividido a carta em alguns grupos que ele entendia que precisava de uma palavra direcionada, né? Ele fala para os irmãos que eram escravos ou trabalhavam por salários pequenos, né? Depois ele fala para as mulheres. Ele tem uns grupos ali que ele fala, olha, vocês precisam de uma palavra para vocês, para conseguir suportar isso. Mas agora ele vai falar para toda a comunidade. Então, no primeiro momento, aqueles destinatários, né, eles podiam estavam sendo faladas ali não se aplicavam para todos, né? Para uns e outros, mas agora Pedro vai deixar claro que a partir de agora o que ele vai dizer serve para todo mundo e deve ser aplicada por todos aqueles que receberam a epístola. Pedro, então, passa a falar com aqueles irmãos de alguns temas, né, que eles estavam enfrentando por conta da perseguição velada ali que eles sofriam
A gente já disse aqui outras vezes, né, mas não havia uma perseguição oficial do Império Romano contra os cristãos ainda nesse momento. Mas por serem cristãos que viviam nas províncias, né, longe da capital, eles eram um povo marginalizado, era um povo empobrecido, sofriam um grau de perseguição judicial, tinham seus bens roubados, né, eles eram oprimidos, né. Enfim, então Pedro resolve falar de alguns temas como resistência ao mal, como amor, como esperança e com mansidão, com respeito, né? Samuel falou, abriu aqui falando, né, sobre ser manso e humilde, né? Pedro vai falar disso aqui no restante do capítulo 3. Mas é importante a gente entender um pouquinho de como aqueles cristãos que receberam aquela carta enxergavam o mundo, como eles estavam inseridos no mundo e como que era o mundo daquela época. Na cosmovisão daqueles cristãos, era um mundo dominado por Roma, um mundo que tinha o princípio da Pax Romana, né, que foi um período ali de quase 200 anos, de uma relativa estabilidade política, uma relativa paz, uma segurança, ausência de grandes conflitos internos ali dentro do Império Romano, né? Porém, tudo isso era conquistado através do poderio militar, né? A Pax Romana era banhada de sangue, né? Então você tinha que obedecer. Se não obedecer, morre. Simples assim. Então a Pax Romana era carregada de raiva, de sangue, né? E é diante dessa visão inundada por Roma que Pedro, escrevendo para uma minoria que era sofredora e perseguida, era dispersa, propõe um tipo de contracultura de resistência. Como resistir a esse império poderoso, romano? Como que eu faço para não estar inserido nessa cultura? Pedro propõe aqui uma contracultura de resistência. E para nós é útil porque o espírito de Roma ainda ronda aí, né? Nos ronda. E o mundo cada vez mais polarizado, ansioso, violento, marcado por guerra ideológica e carregado de uma profunda solidão, né, existencial que perpassa todo mundo. A gente também precisa desenvolver essa contracultura de resistência desse império dominante que Pedro incentiva os cristãos ali no primeiro século. E aí eu queria abordar 5 temas que Pedro propõe e a gente vai lendo aos poucos, à medida que a gente for aplicando esses temas no texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3. E o primeiro tema que eu queria propor é a bondade como arma para a transformação social. E eu leio agora os versículos 8 e 9 de 1 Pedro, capítulo 3. Minha versão é a NVI. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E é legal a gente pensar que quem está falando isso aqui, quem está escrevendo isso aqui, é Pedro, né? E a figura de Pedro, anos atrás, dele escrever isso aqui, ele não pensava desse jeito, ou me parece que ele não pensava desse jeito, né? De retribuir o mal com o bem. E é legal a gente pensar como que Jesus foi trabalhando, né? Como o Evangelho foi trabalhando na vida de Pedro. Era um cara totalmente impulsivo, né? O mesmo que está falando agora para retribuir o mal com o bem, quando foi prender Jesus, ele sacou uma espada e arrancou a orelha de um soldado, né? E agora ele está falando de retribuir o mal com o bem. Ele foi aprendendo durante a caminhada, né? E não é só com Pedro que é assim, né? Talvez o melhor exemplo nem seja Pedro, né? Paulo, por exemplo, era um perseguidor voraz da igreja e passou a ser o seu maior missionário, né? João que estava com Cristo quando eles não foram aceitos por uma cidade, né? E aí João faz uma pergunta para Cristo e fala assim: você quer que a gente ore e desce fogo e mata todo mundo dessa cidade?
é o mesmo que é chamado de apóstolo do amor depois, né? O evangelho tem dessas transformações, né? Vai acontecendo na vida da gente, né? A gente vai andando debaixo desse jugo que é suave, e a gente vai sendo transformado por ele, e a gente nem vai percebendo, né? Geralmente são as outras pessoas à sua volta que percebem, né? Você só vai vivendo. Mas depois de abrir e fechar esses parênteses aqui, a gente volta para a carta. O código de honra romano tinha um tipo de virtude que era revidar uma ofensa para não perder a honra, que por vezes é interpretado como olho por olho, dente por dente, ou para gente, tecla SAP, né? Eu não sou de levar desaforo para casa, eu resolvo lá mesmo, na hora, né? E é nessa cultura de revide, de ofensa, né, que vai se escalonando para ofensas mais pesadas e vai se escalonando para uma agressão física e sei lá na onde que isso pode parar. No Império, onde que o revide é a regra. O que Pedro ensina para aqueles cristãos é a contracultura de não revidar, para encerrar o ciclo de uma sistemática de violência. Porque eu xingo meu irmão me xinga de volta, e aí eu xingo meu irmão de outra coisa, ele me xinga de volta, e vira um ciclo. A gente vive se xingando, toda vez que a gente se encontra, a gente se xinga. E isso, de forma alguma, deve ser interpretado por nós como uma passividade da parte daqueles cristãos. Pedro não está incentivando aqueles irmãos a serem passivos diante da violência. Pelo contrário, é uma desobediência ativa ao espírito daquele império que exigia de você o revide. E aí, lendo isso, eu lembrei de Martin Luther King. E eu já contei essa história aqui outras vezes, mas eu acho que é sempre bom, quando a gente fala de não revide, a gente sempre se lembra de Martin Luther King, né? Martin Luther King falava com aqueles que queriam participar dos seus protestos, né, contra a segregação social, que de forma alguma eles poderiam revidar. De forma alguma eles poderiam trocar farpas com quem fosse contra eles. E aí, Martin Luther King, nas rádios, falava que o que se via nos protestos organizados por Martin Luther King era um grande espírito de amor cristão. Por quê? Não é que Martin Luther King estava aceitando com passividade, ele estava incomodando muito uma cultura racista, mas ele não incomodava da forma que eles achavam que deviam ser incomodados. Martin Luther King ia para um outro caminho, para um caminho da paz. Nós hoje não estamos tão distantes dessa cultura do revide, né? As redes sociais, que não têm muito controle, né? Os discursos políticos nos treinaram para que a gente não deixe passar barato. Uma cultura de cancelamento, de ódio, uma cultura de debates, né? Toda vez que você abre o YouTube, vai ter lá 20 não sei o que contra um especialista, ou não sei, 20 não sei quem contra um crente, né? Sempre essa cultura de debate que não é tão diferente do Império Romano. Essa sistemática de ter que responder na hora. E diante dessa cultura, o que o apóstolo Pedro está dizendo para a gente é que da próxima vez que alguém fizer uma provocação com você, pare um pouco, respire fundo, elabore melhor a resposta que você vai dar. Quebre esse ciclo de olho por olho, de dente por dente. E aí pode ser na área da sua vida que for. Pode ser no trânsito, quando alguém te fechar, abrir a janela e te xingar. Pode ser no trabalho, quando aquele colega chato te xingar. Na sua casa. O que Pedro está falando para a gente é que numa cultura de retribuir o mal com o mal, faça o contrário. Retribua o mal com o bem. E a segunda grande lição para a nossa vida é a retórica a serviço da criação da paz, ou a palavra a serviço da criação da paz. E agora a gente lê os versículos 10 e 11. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A retórica, né? Para quem não sabe, é a arte da palavra, a arte da oratória. E era uma ferramenta de poder no mundo greco-romano, né? Os gregos gostavam muito da arte da retórica. E a fofoca era usada como ferramenta de opressão. Não existiam redes sociais, né? Não tinha Twitter para você derramar lá todo o seu ódio. Então, a reputação de uma pessoa era construída ou destruída baseado no que se era falado sobre ela nas ágoras. Ágoras era algo como uma praça de convivência, né, de vida cívica, que as pessoas se encontravam para fazer política, para fazer comércio, para fazer religião. E os cristãos, como estavam em minoria, eram alvo de uma difamação sistemática por parte daqueles que faziam parte do império, porque eles eram diferentes, né? Então eles eram acusados de canibalismo, porque eles comiam o corpo de Cristo, de incesto, porque eles chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs, né? Então eles eram acusados de incesto, e de ódio ao império e aos humanos, porque eles não participavam das festas comuns. E uma calúnia dessa, espalhada na ágora, podia custar os bens, podiam custar a liberdade, ou até a vida daqueles que sofriam essa calúnia. A reputação que era construída nas praças, agora migrou para outro espaço, né? Nossas ágoras agora são os ambientes virtuais, né? E através de algoritmos, né, a gente multiplica o impacto dessa retórica, o impacto dessa difamação por 1.000, por 10.000, por sei lá. Agora, cada vez mais, né? Agora nas redes sociais, tem uma tradução simultânea, né? Então você não precisa nem comentar na sua língua. Inclusive, japoneses e brasileiros tocaram farpas, cada um na sua língua, quando o Brasil estava jogando com o Japão. Então você pode ofender em qualquer língua que a pessoa vai saber, né, o que está falando dela. E como lidar com isso tudo, então? Se para a comunidade que recebeu a carta de Pedro, era necessário fazer da comunidade de fé deles um ambiente acolhedor em meio às difamações sofridas injustamente ali, hoje a gente precisa evitar o alcance que a gente tem para gerar um grupo exclusivista, um grupo que cabe pouca gente, que não enxerga o outro, um grupo que não enxerga o diferente. Pedro nos convida aqui a usar a palavra como restauração do outro, restaurar a vida do outro, mesmo quando esse outro discordar da gente, mesmo com as visões diferentes. E é interessante, né, porque a palavra, principalmente para o mundo judaico-cristão, tinha um poder especial, né? Deus criou tudo através da palavra. Então a palavra para eles era criação. E usar a palavra como destruição, como difamação, era um peso especial. E buscar a paz com perseverança significava, na prática, interromper esses ciclos de vingança verbal que sustentava a estrutura da cultura romana. Hoje, o nosso buscar a paz com perseverança é nos recusarmos a fazer aquele comentário da ira, da raiva na rede social. Quando a gente percebe a injustiça, o nosso senso de justiça busca argumentar para vencer o debate, né? Não importa qual que é o tipo de argumento, mas a que custo que você quer vencer esse debate? Pedro nos mostra, então, que a paz, ela não é construída com violência, seja física ou verbal, mas com um diálogo respeitoso, com propostas concretas. De forma concreta, vale a pena, antes de debater, de repostar, de escrever, de compartilhar, a gente submeter o que a gente está dizendo ou o que vai dizer ao filtro de Sócrates. Para quem não conhece, o filtro de Sócrates se baseia em 3 perguntas fundamentais. É verdade? O que eu estou dizendo aqui é uma verdade ou é um achismo meu? Ou, de repente, uma meia-verdade, tirada de contexto, só para eu ganhar essa discussão? Passou do filtro da verdade, a gente vai para o segundo filtro,
É necessário? Eu realmente preciso falar isso? Ou eu estou só alimentando meu ego? Estou só querendo mostrar que eu sou bom, que eu sou diferente, que eu penso diferente. Vontade de pertencer, né? Estou querendo me enquadrar num grupo, então eu defendo aquelas pautas daquele grupo. E por último, passou do filtro da verdade, passou do filtro da necessidade. É bom? O que eu vou dizer traz algum tipo de transformação? Traz paz? Traz justiça? Traz cura? Ou vai jogar apenas mais lenha na fogueira? Vai incendiar aquilo que já está pegando fogo? Se não passar por esses 3 filtros, melhor manter o silêncio. É o filtro de Sócrates. Mas cabe aqui falar que o que Pedro está dizendo aqui não é uma regra de etiqueta ou um conselho de boa educação. O que ele está dizendo para aquela comunidade é que a forma como eles falam com o mundo, a forma como a retórica deles vai para o mundo, é um tipo de termômetro da nossa prática do Evangelho, do nosso fazer o Evangelho, do nosso estar no Evangelho. A terceira lição é falar com gentileza, mas apenas quando for solicitado. E agora a gente lê os versículos 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Hoje não é difícil da gente se deparar, né? Até sem procurar, pessoas defendendo bravamente a fé cristã, né? Tá na TV, tá na rádio, tá na internet, até no Congresso a gente tem uma bancada da Bíblia, né? Porém, Pedro tem uma linha de raciocínio que ele começa lá no capítulo 3, mas ele mantém agora. O Evangelho se mostra muito mais com ações do que com palavra. E o apóstolo Pedro sabia do que ele estava falando, né? Ele teve discursos poderosíssimos que converteram milhares de pessoas, né? Mas esse conselho ele deu para as mulheres lá no começo do capítulo 3, né? Que é mais relevante para elas ganharem os seus respectivos companheiros na forma de se portarem do que com falatório, do que com injeção de saco, perdoa a expressão, porque ele repete esse conselho aqui, mas com uma outra roupagem, porque ele não está incentivando nenhum irmão ou irmã a achar pretexto para falar da sua fé. Porém, se porventura, né, alguém perceber que você tem algo diferente, e percebe, né? Quando você vive o Evangelho, percebe, e te perguntar, olha, tem algo diferente em você, que você esteja sempre pronto para explicar o que há de diferente em você, o que faz você ser diferente, o que faz você se destacar. Mas a grande lição vem depois. No meio de uma sociedade que o debate religioso virou um ringue, né? A gente vê Malafaias rosnando para a Câmara, né? A gente vê tantos outros pastores aí falando com raiva do Evangelho, que você fala, poxa vida, o que é isso? Com um monte de certeza agressiva, né? As pessoas buscam por esse jugo que é leve, por esse Jesus que é manso e humilde, anseiam por testemunhos autênticos, de gente que pelo menos está tentando fazer aquilo que fala. Gente que não coloca peso demais nas costas dos outros. Pelo contrário, tira. Né? Como Jesus fez, Samuel começou falando disso aqui muito bem, né? Começou tirando esse peso das costas, falando, olha, venham a mim. Você que está cheio de peso aí, está cansado e oprimido, porque eu tenho alívio. Então, se já é uma lição grande só falar da nossa fé quando a gente for pedido, porque a gente gosta de falar, eu pelo menos gosto de falar, mais ainda, falar da nossa fé com respeito ao próximo, com mansidão, com tranquilidade,
falar da nossa fé como ela é, como Jesus era, manso e humilde de coração. E a nossa quarta lição é sofrer por fazer o bem. E essa é difícil, hein? Eu leio agora os versículos 17 e 18. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. E diante de um cenário de pressão social que aquela igreja sofria, é tentador que houvesse o uso da violência como resposta, né? Ou então tentar se esconder, tentar se afastar de tudo isso, né? Mas Pedro logo corta esse caminho. O sofrimento era inevitável. Então, já que é para sofrer, é melhor sofrer por ser correto. É melhor sofrer por fazer o bem do que você revidar com violência e sofrer por causa disso. Não é uma forma de romantizar a dor, não é um culto ao sofrimento, mas é uma forma de mostrar que o mal traz uma falsa segurança. E sofrer por fazer o bem é investir numa paz verdadeira, numa paz duradoura. Para nós, que está numa sociedade que visa o lucro acima da vida, o desempenho acima do convívio, o jeitinho brasileiro, né, para aquela alavancagem na carreira, faz com que os que prezam pela vida, pelo convívio, pela honestidade, saiam em desvantagem no mercado de trabalho, nas relações, no convívio. Na cultura romana, o sofrimento era visto como um sinal de derrota, um castigo divino. Porém, Pedro pega essa lógica e vira de cabeça para baixo. O sofrimento de Jesus não é castigo, mas é a prova do amor de Deus por nós. Portanto, se existe algum tipo de sofrimento em fazer o bem, você não está sendo castigado, mas essa é a prova cabal que você não vive conforme os parâmetros desse mundo. O seu império não é o romano, o seu reino não é o do mundo, o seu reino é outro. E por fim, a quinta e última lição é a experiência de viver o batismo na prática. E a gente lê versículos 21 e 22. E isso mesmo é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Por fim, Pedro vai falar de uma promessa de uma boa consciência com Deus no batismo. Em um mundo de performance, né? Mundo performático, onde todo mundo está fazendo algum papel o tempo todo, está colocando uma máscara o tempo todo, o batismo nos convida para viver a autenticidade nesse mundo de máscaras. Por isso que aqui é o ambiente que a gente fala das nossas conquistas, mas também fala dos nossos desafios. A gente ora para agradecer por uma bênção que foi concedida, mas a gente também ora para pedir consolo, para pedir auxílio, para pedir ajuda. Aqui a gente se ajuda, a gente se gosta, a gente se ama, porque aqui a gente é gente real, vivendo vida real. Vida que por vezes nos pune por fazer o bem. Vida que não se importa se uma palavra vai te ofender ou não. Vida que tem seus altos e baixos. Mas é nessa comunidade real, onde o abraço é sincero, onde o sorriso é sincero, onde o choro é sincero, que a gente é convidado para ser nós mesmos diante do mundo. Então eu concluo dizendo que para Pedro e para nós, a resistência do mal, desse império romano que nos permeia,
não pode ser violenta. Ela deve ser criativa. Ela não pode ser medrosa. Ela deve ser esperançosa. Cristo já venceu. Hoje parece monstros grandes demais para que a gente possa vencer. Que a gente saia daqui para viver essa cultura do reino de Deus, com paciência no trânsito, honestidade no trabalho, gentileza contra os inimigos, e que tudo isso seja a nossa maior profecia contra a Roma que impera no nosso meio. Amém. Amém, muito bom. Grandes lições e riquezas da carta de Pedro e as suas aplicações para nós hoje. Eu gosto muito, já falei, vou repetir novamente, né, desse estilo de pregação expositiva, porque é o texto pelo texto, e ele provoca a gente a fazer aplicações, né, o que na teologia a gente chama de exegese, que foi o que o Juliano fez, resgatar o contexto da cosmovisão cristã daqueles dias, né, da Pax Romana, o que eu falei semana passada do Pater Familia, né, que é o contexto de Roma. Essa é a exegese. A hermenêutica é trazer para cá a relevância disso para nós. Eu gosto de ir para o texto bíblico, porque os temas dos textos bíblicos geralmente são totalmente diferentes dos temas da agenda religiosa contemporânea, né? A agenda religiosa a gente inventa unção da vitória, unção do não sei o que, da ressurreição, ano da prosperidade, é os temas que a religião inventa. São temas comerciais, atrativos, mas não são temas do Novo Testamento, né? Olha os temas da carta de Paulo, olha os temas das nossas pregações, né? Olha os temas das narrativas dos evangelhos e os temas das nossas pregações, como que há essa dissonância. O que não significa dizer que resgatar um tema de um texto milenar, nós estamos falando de um texto de quase 2000 anos, não tem relevância para nós hoje, né? Olha as aplicações que o Juliano trouxe, que beleza. Bondade como arma de transformação social. Enquanto ele falava sobre essa ideia, não tem como não lembrar de Luther King, né? Eu lembrei das minhas aulas sobre bullying na escola, né? Eu, como professor de ensino religioso, todo ano falo de bullying e tal. Hoje é um tema, né, recorrente nas escolas. A gente foi criado na escola raiz, que nem existia bullying, né? E geralmente a gente fala, eu sobrevivi, todo machucado, né? Olha para o espelho e já lembra daquele menino chamando você de cabeçudo. Ele, realmente eu acho que eu sou meio cabeçudo, né? Olha o poder das palavras, né, nocivas. E como que a tendência nossa é sempre pagar o mal pelo mal, ou confundir justiça com vingança. A gente confunde demais justiça com vingança. E aí, enquanto o Juliano trazia as aplicações sobre a bondade como arma contra a maldade, de dar outra face, né? Eu lembrei de Agostinho, né? Não revide o homem mau, para que não tenhamos dois homens maus. Eu amo essa frase, eu sempre falo ela no contexto escolar, que o tempo inteiro o menino, mas ele fez isso comigo também, eu não vou... E às vezes ele chega em casa e o pai fala, mas também não deixa barato não, vai lá e faz também. Aí você, calma, existem outros meios. É possível lutar contra a maldade, não com as armas da maldade, para que não tenhamos dois homens maus. É possível com a arma da bondade, isso é muito bonito. Juliano falou aqui sobre a palavra como serviço da criação da paz. Gente, como é difícil conviver com uma pessoa rabugenta, né? Como que a energia fica pesada. Sala de aula tem muito disso, às vezes você entra na sala suave e tal, aí às vezes você entra na sala assim, parece o Estado Islâmico, eu sou um professor itinerante, rodo por várias turmas assim, e aí a palavra que tem palavrão, aquele peso, né? Essa é a criação energética que a palavra dá. E o interessante, né, que o texto de Provérbios, por exemplo, fala que a vida e a morte está no poder da língua. E aí, no meio religioso, o que a gente fez? Inventou uma tal da teologia do poder das palavras, que é mais ou menos um poder da teologia da abracadabra. Em vez da gente usar o cuidado com frear a língua nas relações interpessoais, aquilo que você fala para o seu cônjuge, para o seu filho, isso, a psicologia dá para mostrar a catástrofe que isso faz emocionalmente, como que aquilo entra na sua alma e penetra, né? Em vez da gente aplicar o poder da palavra de gerar vida e morte nas relações interpessoais, a gente estabelece na relação com Deus. Então a gente começa a profetizar tudo que é bom. Esse ano vai ser o ano da vitória, esse ano vai ser um ano, eu vou passar ali perto daquela casa, vou tomar posse, e profetizo que isso vai dar certo. Nada a ver, cara. Isso não tem a ver com o evangelho.
A vida e a morte. Ah, você quer acabar com a sua esposa, por exemplo, ela ficar lá um tempão arrumada, você vai falar que a roupa está ruim, né? Pronto, acabou com o dia dela. Né? Mesma coisa quando você faz uma crítica severa e ácida ao marido, aí gera vida e morte, manchas que se estabelecem na relação que ficam profundas. E isso com os filhos, quando você fala, mas você é muito lerdo, você é muito lento, cuidado com o que você está falando, isso gera vida e morte, isso pode criar transformação. E nas relações sociais, são a mesma coisa. E aí a gente inventou essa tal da teologia do poder das palavras, que você inclusive tem que tomar cuidado, assim, você não pode nem desabafar mais, que você está cansado. Né? Às vezes você dá uma desabafada. Até Jesus desabafou e falou assim: meu Deus, por que me desamparaste? Se Jesus fosse crente, ele ia falar assim: Senhor, eu tomo posse que o Senhor não me desamparou. Né? Jesus não. Esse positivismo religioso, você não pode nem dizer que está difícil. Às vezes você está passando uma vaca magra mesmo. A questão do poder da vida, da palavra, é na relação interpessoal. Né? Jesus desabafou. A gente tem 150 salmos, pelo menos uns 70 são salmos de lamentações. Então não é pecado falar que está difícil. Isso é terapêutico, inclusive, né? Você tem que pôr para fora aquele sentimento. Agora fica todo mundo falando assim: não, cuidado, não fale isso não, porque o diabo está ouvindo. Ainda tem uma discussão assim: o diabo está vendo o que você está orando. Olha o romance da nossa religiosidade maluca, né? Muito, muito pertinente. E a aplicação prática que isso traz para nós. Então, palavra que gera vida não é um positivismo bajulatório. Não, sempre que vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Igual quando eu vou pregar para culto de Réveillon, assim, eu nunca fico, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Eu não sei se vai ser. Eu não tenho a agenda da vida. Eu torço para que seja, mas eu trabalho com um chão que eu piso nele. Eu não sei do amanhã, cara. Às vezes é um ano que sua empresa vai quebrar, não porque foi falha sua, uma crise econômica, sei lá. A gente fica nesse positivismo, né? É claro que a gente tem que esperançar, alimentar a esperança, mas isso não é um positivismo bajulatório, né? Infantil, né? E para finalizar, que o Juliano falou sobre que a apologética, né, que é a área da teologia que você defende a sua fé, se faz com os frutos. Até o Haroldo comentou aqui enquanto você estava aplicando, ele falou assim: olha, quanto aos versos 15 e 16, que é dar razão para a sua fé, ele fala: não fale de Jesus, mostre Jesus em você. O povo está cansado, gente. Nossa Deus, na internet tem um pastor que fica entrevistando os outros no meio da rua, assim, perguntando, dando razão da fé. E eu acho que o texto é tão claro, que o texto está assim no versículo 16, no versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão. Você vai responder a quem te perguntar, cara. Aí tem gente que começa a dar a opinião religiosa dela na vida do outro. Mas a Bíblia diz então. Seu Deus, o problema é seu. Você entendeu? Às vezes o cara, ele acredita em Alá. Ele acredita, aí a gente começa a fazer bolhas religiosas e vem a intolerância. Use esse texto para pregar intolerância religiosa. Ao invés de você cheirar Jesus na pessoa, fala demais, né? Fala demais. Então a gente tem que falar menos de Jesus e viver mais Jesus. Viver o quê? Dar outra face. Não pagar o mal com o mal. Criar um ambiente saudável com as palavras. E por aí vai. Está vendo as aplicações práticas? Que maravilha. Então, muito positivo mesmo. Muito obrigado, Juliano. Muitas riquezas aqui. Tem outros insights, né? Inclusive, sofrer para fazer o bem. Eu lembrei do Mbappé, né? O Mbappé, por exemplo, está sendo criticado. O Mbappé é jogador da França, viu, gente? Tempo de Copa do Mundo, sendo criticado por ser um cara que não está fazendo propaganda de bet, no mundo onde todos os craques estão fazendo propaganda de bet e alimentando todos os vícios e destruindo, especialmente países subdesenvolvidos, que a esperança não está na transformação social e na educação, está na sorte. Né? E ele fica politizando, ele sofre por fazer o bem, por não fazer propaganda de bet, olha que coisa. Esse é o nosso mundo, né? Nesse mundo dos espertos, quem faz o bem e é justo, vai sofrer perseguição. E o próprio Jesus disse, né? Bem-aventurados sois vós, que por causa do meu nome sofrereis perseguição. Vamos lá então, muito obrigado, Juliano. Nós temos algumas participações aqui. Marcelão deu bom dia para nós aqui, participou, sua mãe, Júnia Dias também. Luísa Bleme, sempre conosco, irmã da Mariana, Deus abençoe, obrigado pela participação. Leia Pereira, um bom domingo. Zélia Sacramento também sempre conosco, abençoando o nosso domingo aqui, dando paz do Senhor. Haroldo, temos um pedido de oração aqui da Kátia
Peço oração pela minha vida, por minha família e por todos os amigos que temos colocado, que tenho colocado no meu caderno de oração. Que Deus abençoe. Oraremos também uns pelos outros aqui. Bom, eu acho que a gente vai fazer um recessozinho, né? Você vai viajar? Acho que vocês vão viajar também? Não? Eu vou ver. Domingo que vem eu não estarei aí. Então, na pior das hipóteses, domingo que vem a gente não tem o nosso encontro. Possivelmente no outro domingo eu acho que eu vou estar aqui. Eu mando uma mensagem lá na internet e a gente reencontra aí daqui 15 dias, né? Mas domingo que vem eu não estarei, que eu tenho um evento em Belo Horizonte lá, de uma família muito querida, e aí a gente dá um pausezinho aí. Essa época de férias é com menina e é a hora que você tem que sair, né? Férias escolares, então semana que vem não teremos o nosso encontro aqui, mas continuam os encontros aqui, os cultos aqui com o pastor Lira, à noite, no domingo, na quarta, na sexta, e daqui 15 dias nós voltamos. É só nos acompanhar aí nas redes sociais que eu vou mantendo todo mundo informado, porque falta um capítulo só, né, na primeira carta de Pedro, para a gente seguir a nossa exposição. Vamos ficar em pé então? 11 horas, 13 minutos. Vamos dar fim ao nosso encontro. Obrigado pela presença de todos. Receba o nosso abraço virtual também, os nossos queridos irmãos que nos acompanharam aí, ao vivo e também posteriormente. Se você tem algum pedido de oração, vamos orar uns pelos outros, né? Temos aí um grande testemunho da Belinha, que tenho visto os stories da Tami, né? Belinha passou por uma cirurgia delicadíssima na cabeça e está plena assim, né? Que maravilha, com aquele carisma que ela tem. Graças a Deus, Deus seja louvado, né? Uma cirurgia delicada e a recuperação tá melhor que a encomenda, né? Deus seja louvado, graças a Deus. Eu tenho acompanhado também os posts dela. Minha irmã também, que eu tenho feito pedido de oração por ela, que tem atravessado um quadro de depressão, teve internada também por causa de depressão numa clínica, já está muito melhor, graças a Deus, já está praticamente de alta, está fazendo só um acompanhamento, já está recuperando a vida social, já está fora de risco, graças a Deus. Agradeço a oração de todos os irmãos. E é isso. Alguém tem algum pedido especial aqui que quer orar? Amém. Então, nossos queridos vão viajar para Deus os guardar aí, né, nessas jornadas. Oremos então uns pelos outros e finalizamos aí o nosso encontro. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa leveza, singeleza e profundidade desse encontro sagrado. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, obrigado pela bênção de encontrar uns aos outros e de se pertencer. Gosto demais daquilo que o Senhor Jesus disse no Evangelho: já não vos chamo de servos, mas de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos, e como é bom ter amigos espirituais, como é bom ter amigos que nos aproximam de Deus, num mundo caído, onde há tanta coisa para nos distrair para o mal, ó Deus. Obrigado por ter amizades que nos abraçam uns aos outros, que nos aproximam do Senhor, que criam pontes entre nós e Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um que se dispôs a sair da sua casa, a estar aqui conosco, a viver essa experiência simples, mas verdadeira. Obrigado também pelos nossos muitos irmãos que nos acompanharam online e que têm visto desse pequeno ambiente um manancial num deserto, que tem saciado sede, tem alimentado almas e encontrado refrigério. Eu quero fazer uma oração especial para cada um, ó Deus, desses que nos acompanham, que estiveram aqui conosco, que o Senhor Jesus os acompanhe também, que o Senhor abençoe as suas vidas, meu Pai, as suas famílias, que o Senhor, meu Deus, seja o socorro presente na hora da tribulação, que o Senhor seja esse que diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e que traz alívio e descanso para a alma do aflito, para esse pequenino rebanho que muitas vezes é invisibilizado, não para o Senhor, que conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura e se revelou como um Deus de amor e tem se revelado a nós. Que todos possam sair daqui mais amados pelo Senhor, mais acolhidos pelo Senhor, pelo Teu colo, na certeza de que em Cristo Jesus Deus é por nós e não contra nós. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Nos dê um restante de domingo abençoado, nos dê também uma semana abençoada, meu Pai. Leva também, ó Deus, os nossos queridos que estarão em viagem durante esse processo aí de férias,
que todos possam ir em segurança, descansar, sabendo que o descanso também é espiritual, abençoando a nossa vida na nossa jornada diária, com as nossas familiares, com as nossas dores, nossas lutas, em tudo o Senhor está conosco. Que o Senhor seja conosco no nosso trabalho, em todas as nossas frentes, o Senhor seja a nossa bandeira, porque reconhecemos a nossa limitação e que precisamos sim de um bom pastor que atravessa vales e montes conosco. Obrigado, Jesus, por esse encontro e nos abençoe em nome do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Até daqui 15 dias, se assim o Senhor nos permitir. Quando o peso vem, parece que não dá. Olho pro relógio, tudo quer parar. Mas no fundo ouço tua canção, sussurrando calmo ao meu